Amém, irmãos? O título da nossa palavra de hoje é Tempo de Refrigério. Será possível, amados, nós termos refrigério em meio a tantas dificuldades, tantas adversidades, tantos problemas? Será possível a gente ter tranquilidade no meio de tantas situações que acontecem que nos tiram a paz, tantos problemas que nós temos? Será que é possível a gente ter paz em meio a tanta guerra? E quando eu falo guerra, eu não estou falando lá do Oriente Médio, eu não estou falando dessas guerras fora, estou falando das guerras que nós passamos todos os dias. Será que nós conseguimos concentrar o nosso coração nesse tempo? E mesmo diante de todos os problemas, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de tantas situações que acontecem, a gente pode descansar, a gente pode ter paz, a gente pode acalmar o nosso coração e desfrutar daquilo que Deus tem feito? Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas estão agoniadas, ansiosas, estressadas. A cada dia que passa, parece que os problemas são maiores, as situações são mais difíceis, as questões que a gente tem que resolver são questões que trazem coisas piores para a nossa vida, e a gente acaba aceitando viver uma vida dessa forma, só vivendo em batalha, só vivendo em frustração, só vivendo em derrota, só vivendo em agonia, ansiedade. E não é porque a gente não conhece, não é porque a gente não sabe que Deus está conosco, não é porque a gente não sabe que Ele nos protege, Ele nos guarda, é que na verdade muitas vezes, irmãos, a gente não tem colocado nosso coração em sentir uma verdadeira paz, em ter um tempo de refrigério real, e nós estamos aceitando que a nossa vida seja conduzida por tudo que tem acontecido ao nosso redor, e a gente não desfruta de calma, a gente está preocupado o tempo todo, angustiado o tempo todo. E eu queria que essa palavra viesse como motivação no teu coração, a você buscar nesse tempo paz, em meio a tantas coisas que têm acontecido, refrigério em meio a tantas situações que você tem enfrentado. Você sabe quais são os salmos mais conhecidos no mundo? Os 3 salmos mais conhecidos do mundo: Salmo 23, Salmo 91 e Salmo 121. Sabe o que eles falam? Vamos ler? Deixa marcado Filipenses aí, por favor. Vamos lá para Salmo 23? Abre tua Bíblia comigo, por favor. Salmo 23. Opa. Amém? Olha o que esse texto fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faz assim, ó, yes! É assim mesmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele continua assim, ó: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus amigos. É isso que está escrito aí? Não. Adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha que sensacional que a gente lê aqui. Mas mesmo assim a gente aceita viver uma vida totalmente frustrada, de derrota, não entendendo que Deus está conosco. Uma vida de reclamações, uma vida que a gente não aceita as coisas que têm acontecido, a gente sempre está chateado, triste, emburrado. Vamos para Salmo 91? Lindíssimo. Salmo 91 é o salmo, sabe aquele que a gente entra na casa, está aberta assim, aquela Bíblia que fica... A Bíblia é novinha, só Salmo 91, a página é amarela.
Você não sabia, você está sabendo. Quero ver um dia chegar na casa de alguém e vai ter Salmo 91 aberto lá, né? O que está escrito aí, irmãos? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que texto incrível, que a gente conhece, a gente sabe, a gente já leu ele, a gente deixa aberto lá na Bíblia, naquele suporte lá. Só que como que nós aceitamos viver uma vida emburrada, frustrada, de perdas, de derrotas, diante de um texto como esse? Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre a condição que eu e você aceitamos viver, diante de um Deus que nos ama, nos protege, nos cuida, ao invés de confiarmos naquilo que Ele é e naquilo que Ele pode fazer, a gente simplesmente aceitou viver uma vida de reclamação, viver uma vida onde a gente sabe que tudo vai dar errado, onde a gente vive um negativismo profundo. A gente está aceitando viver na correnteza do mundo. Vamos ler Salmo 121? Abre aí. Amém? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Olha que incrível estes textos que nós temos na palavra de Deus. Mas o quanto nós estamos procurando colocar eles no nosso coração e vivê-los dia após dia. O quanto nós estamos confiando de que Deus realmente é Deus e pode fazer toda a diferença na nossa vida, e a gente já não vive mais uma vida de murmurações, e a gente já não aceita mais viver uma vida prostrado diante dos problemas e das dificuldades, afundados na angústia. Pelo contrário, muitos de nós, irmãos, estamos aceitando viver uma vida sem qualquer um dessas características sobre nós, mesmo conhecendo isso. Volta para Filipenses. Paulo está escrevendo para a igreja de Filipenses, e no capítulo 4, versículo 4. Olha a direção que Paulo está dando para essa igreja. Olha a fala que ele está dando, o ensinamento que ele está trazendo nesse momento. Ele está falando para que a igreja possa cuidar, dar suporte para algumas pessoas que tinham ajudado ele. E aí no versículo 4 ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Dá de novo aquele sorriso para a pessoa do seu lado aí.
Esse texto está falando para nós o seguinte: estejam sempre alegres. Quando não tem dinheiro, estejam sempre alegres. Quando está no meio de uma situação difícil no casamento, estejam sempre alegres. Quando as coisas estão dando errado no seu trabalho, estejam sempre alegres. Alegrai-vos sempre, mas não é uma alegria qualquer, ele está dando a fonte da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. E ele fala, não apenas uma vez, mas 2 vezes, alegrai-vos. Tenham uma vida alegre. Irmãos, há uma dificuldade que a gente tem hoje, é ver as pessoas alegres. A gente não consegue ter uma rotina de alegria na nossa vida. Pelo contrário, são picos que acontecem quando acontecem algumas coisas que são muito favoráveis para nós. Aí a gente tem alegria, né? Deu certo aquele financiamento, né? Eu consegui pagar tal e tal dívida. Ou, não sei, eu consegui comprar um carro, eu fico alegre. Mas no outro dia eu lembro que eu tenho que pagar uma outra conta, então eu me entristeço novamente. E a alegria na nossa vida, ao invés de ser algo constante, virou algo de oscilações. Mas Paulo está falando, estejam sempre alegres. Porque essa alegria não é de qualquer lugar, essa alegria não vem pelo dinheiro que você tem, essa alegria não vem pelas condições em que você vive, essa alegria vem de outro lugar. E é por isso que a gente tem que procurar nele essa alegria, esse entusiasmo. Eu não estou falando aqui, irmão, você tem que sair sorrindo para todo mundo, né? Como se fosse um bocozão, né? Desculpa a expressão, né? Faz tempo, né, pastor Álvaro, que você não ouvia essa. Sabe aquela pessoa? Não. Aqui está falando mais da forma que você reage e age diante das situações. Apaga essa parte que eu falei. Então Paulo está falando, sejam alegres. Não importa o que está acontecendo, sempre sejam alegres. Isso aqui é um desafio ou não? Claro que é, nesses dias atuais então é maior ainda. Mas ele não para aí, ele continua o texto e ele fala assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Olha o versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha só o que o texto está falando, cara. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A gente tem problema onde? Tem problema para resolver no casamento, tem problema financeiro, o que mais? Tem problema na família, tem problema no trabalho, tem problema dentro da célula, tem problema com o discipulado, tem problema dentro da igreja, até com Deus a gente tem problema às vezes, né? Tem um monte de coisa para a gente resolver, um monte de situação, um monte de problema, um monte de dificuldade. Mas olha só, Paulo está falando, estejam sempre alegres e não andeis ansiosos. Irmãos, ansiedade hoje é quase que o mal do século. Como nós vivemos uma vida ansiosa? Tem um problema para resolver na quinta-feira, hoje a gente já está passando mal. Se você está rindo é porque você sabe o que eu estou falando. Normalmente você passa por isso. É verdade, irmãos. E a gente começa a sofrer antes do problema acontecer. A gente começa a passar mal, a gente começa a suar. A gente tenta tirar da nossa cabeça o problema. A gente vai fazer outra coisa, né? Vai pescar. A gente vai fazer outra coisa para ver se esquece aquilo. Mas vai acontecer aquilo. E aí a gente começa a sentir sofrer antes de acontecer. A gente começa a ficar ansioso. Sabe o que é pior? Quando vai lá, resolve, não acontece nada do que você imaginava, e aí você fala assim, sofri à toa. É ou não é verdade? E a gente está vivendo uma vida dessa forma, irmãos. Cada dia que passa a gente está mais ansioso. As pessoas estão perdendo, por exemplo, as conquistas a longo prazo. É uma ansiedade tão grande para ver as coisas acontecer. É uma geração instantânea, é uma geração que as coisas têm que acontecer de imediato. É por isso que muitas vezes nós estamos perdidos a visitação do Espírito Santo, porque a gente quer que seja no instante, e a gente não está tendo paciência, esperança, perseverança, porque a gente vive ansioso, a gente quer simplesmente que aconteça logo.
Mas Paulo está falando o quê? Não andeis ansiosos. Tudo que você tiver que resolver, calma no teu coração. E aí ele continua o texto falando assim, ó, sejam conhecidas por Deus todas as tuas petições. Como é que eu lido com ansiedade na minha vida? Como que eu lido com ansiedade na minha vida? Deixando Deus conhecer quem eu sou. É você entrando na presença dEle e abrindo teu coração. Então o texto fala para nós, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Você sabe por que o nível de ansiedade tem crescido de uma forma assustadora também dentro da igreja? Porque as pessoas não oram mais. A gente ora assim, ó, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por esse dia. Perdoa os meus pecados. Não fala o nome de pecado mais, não existe isso. É oração 2 minutos, e olha lá. E isso está fazendo, irmãos, com que a gente viva cedendo diante das coisas que o mundo está nos oferecendo, principalmente esses tipos de traumas, principalmente esses tipos de complexos, e dia após dia as pessoas são diagnosticadas com ansiedade, síndrome de ansiedade, problema com ansiedade, e aí a pessoa começa a ficar estressada, e dentro da igreja isso está acontecendo abertamente. Enquanto Paulo está falando, seja alegre o tempo todo, não ande ansioso, tenha um tempo de refrigério no meio da guerra, a gente está agoniado, desesperado, porque tem que fazer, porque tem que dar resultado, porque tem que acontecer, porque aquilo, isso não vai fazer bem para nós. E aí ele continua e fala assim, e a paz de Deus, repete comigo, que excede todo entendimento. Que paz é essa? E a paz de Deus que ninguém pode explicar, e a paz de Deus que não tem como você falar, que vem de Deus, é uma paz que ela excede o entendimento. E essa paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente. Essa paz que vai gerar refrigério. Essa paz que vai gerar calmaria na nossa vida. E presta atenção, eu não estou falando que você não vai mais ter problema. Eu não posso pregar para você um evangelho triunfalista, que olha, você aceita Jesus, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom, não tem mais problema, conta zerada. Não posso fazer isso, querido. Você sabe o que está escrito em João, capítulo 16, versículo 33? O que está escrito em João 16, 33? Vou te ajudar, fala assim, ó, no mundo tereis. Você sabe, está vendo? No mundo tereis. Não está falando que talvez vai acontecer. Não é um versículo que fala assim, me aceita no teu coração, Jesus falando, e aí no mundo não tereis aflições. Não está falando isso. Ele está dando uma certeza, vai ter problema. Vai ter dificuldade, vai ter situação difícil de resolver, vai ter aflição, no mundo vai ter aflição. Eu não posso chegar para você aqui e falar que nunca mais você vai ter dificuldade, problema, se você... Não, querido, vai ter sim. A questão, a diferença está na forma que eu vou reagir diante disso. No mundo tereis aflições, e Jesus complementa, mas calma, peraí, tem de bom? O que é ter bom ânimo? A gente acha que ter bom ânimo é você dar aquela respirada assim, sabe? Não é isso não. Ter bom ânimo é manifestar alegria, esperança, paz, vitória. Ter bom ânimo é mostrar que está dando tudo certo, é que as coisas vão acontecer. Jesus está falando, vai ter dificuldade, vai ter problema, mas você vai vencer, você vai conquistar. Tem bom ânimo, eu já venci o mundo. A gente passar dificuldade, mas ele fala, estou contigo, tamo junto, vamos para cima. É isso que Jesus está falando para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, foi algo que Deus ministrou no meu coração essa semana. Paz não é algo que você tem que encontrar, é algo que você tem que reconhecer dentro de você. Isso é paz.
Porque o Espírito Santo já encheu as nossas vidas com ela. Porque se você abrir Gálatas, capítulo 5, 6, ele fala do fruto do Espírito, e ele fala assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Ele já entrou em nós, o Espírito está em mim, se ele está em mim, a paz está em mim, a alegria está em mim. Eu só preciso reconhecer isso e deixar isso sair. É por isso que Jesus, quando estava conversando com algumas pessoas, e as pessoas perguntaram, onde está o reino de Deus? Jesus fala, o reino de Deus não é um lugar que você pode apontar o dedo e dizer, porque ele está, e no reino de Deus tem paz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, porque ele está dentro de nós. Só que muitas vezes a gente está procurando fora aquilo que está aqui dentro, a gente está querendo caçar a paz, a gente está querendo dar um jeito de descobrir onde tem paz, e aí a gente tenta achar os amigos para ter paz, a gente tenta gastar dinheiro para ter paz, a gente tenta, olha, para mim tem um tempo de refrigério, eu preciso sair de casa, isso não vai te trazer refrigério, você tem que voltar. Agora, vai te trazer refrigério você começar a deixar esse espírito que está dentro de você, começar a liberar. E sabe, irmãos, para a gente poder vencer, para a gente poder liberar essa paz dentro de nós, a gente vai ter que começar a mudar a ótica das coisas na nossa vida. Isso é tão interessante que 1 Pedro, abre comigo esse texto, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, esse é um texto para sublinhar, sabe, irmãos? Esse é um texto para você marcar na sua Bíblia, se você tiver esse costume. Olha o que ele fala aí, ele fala assim, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui nós não estamos falando de Salmos, a gente não está falando lá do Velho Testamento, aqui a gente está falando do começo da igreja. Então é muito forte, porque Pedro está falando, lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, para a gente poder ter esse entendimento, a gente precisa, na verdade, para se restaurar no nosso coração essa expectativa de paz, de refrigério no meio da batalha, de você descansar, você precisa mudar a ótica, você precisa começar a olhar para outras coisas em relação àquilo que você tem olhado. E quem sabe a principal mudança na ótica da tua vida é você parar de olhar para os seus problemas, parar de olhar para as suas dificuldades e começar a olhar para Deus, começar a entender quem Deus é. Quando você para de olhar para o teu problema, ele não vai ser mais o alvo da tua vida, ele não vai ser mais o tudo para você, não, ele vai ser apenas um obstáculo a ser passado, porque quando você tira o teu olho do problema, e você começa a colocar o teu olho em Deus, você vai ver que Deus é muito maior do que tudo isso. E aí tem aquela frase, de para-choque de caminhão, sabe aquela frase? Não mostre a Deus o tamanho do seu problema, mostre ao seu problema o tamanho do seu Deus. A gente lê isso, arrepia, mas não faz diferença, só arrepia. Porque na verdade, irmãos, o que a gente vê vai determinar muito da vitória que a gente vai ter. Ou você acha que foi à toa que eles andaram, o povo do Egito do Israel andou 40 anos lá no deserto? Por que eles andaram 40 anos no deserto, irmãos? Porque os caras olharam para o gigante, em vez de olhar para Deus. Em vez de eles voltar e falar, Deus pode todas as coisas, nós vamos conquistar essa terra. Eles falaram assim, cara, tem muito problema lá para resolver, a gente não vai conseguir. E é isso que tem acontecido nas nossas vidas. Sabe o que é difícil hoje? Você achar alguém que te motiva. Você chega para a pessoa e conta um problema, ela fala assim, desiste, mano, não vai dar certo, você não vai conseguir. Espera um tempo, porque agora não vai dar. Em vez das pessoas motivarem umas às outras e falar, cara, vamos para cima, vai dar certo, você vai conseguir, olha, eu nunca vi isso, mas eu acredito em você. As pessoas estão falando, mano, vai dar certo não, esse negócio aí não é de Deus. E a gente está perdendo características poderosas que a gente precisa ter como essas.
Porque os nossos olhos não estão naquele que pode resolver todas as coisas, naquele que está conosco o tempo todo, os nossos olhos estão nos problemas. E eu vou dizer uma coisa para você, na atual situação que a gente vive, irmãos, a gente não vai confiar tanto assim na gente, porque normalmente a gente olha no espelho e vê o quê? Fala sério, o que a gente olha no espelho e vê? Um derrotado, um fraco, alguém pequeno, alguém que não conquista, alguém que até tem alguma coisa, mas não consegue romper, alguém que não consegue terminar aquilo que começa, e a gente começa a ter uma imagem negativa, por causa de tanto negativismo, de onde a gente vive, a gente começa a olhar para dentro de nós e ver que não tem valor. Agora, como pode, amados, alguém que não tem valor conseguir superar, se não for olhar para aquilo que deve ser visto? Então a gente precisa começar a mudar a ótica. Os problemas, eles não vão sair, eles vão continuar ali, mas eu não vou mais ficar olhando para eles, eu não vou mais ficar olhando para o tamanho dos gigantes, para as situações difíceis, para os problemas. Eu vou começar a olhar para aquele que resolve todas as coisas, para aquele que está comigo o tempo todo, e aí o problema já vai ficar de lado. Presta atenção, eu não estou falando aqui que você tem que ignorar os seus problemas. Eu só estou falando que você precisa mudar o foco. Porque enquanto você olhar para a dificuldade, ela vai ser grande para você. Agora, o dia que você tirar o olho dela e colocar os seus olhos em algo que é maior, vai ser só um dia a mais na sua vida. Agora, quantos de nós, irmãos, não estamos vivendo dessa forma? Negativa. Nada vai dar certo, a gente resmunga de tudo, a gente reclama de tudo, a gente briga com todo mundo, a gente, olha, não dá certo, e aí a gente fica estressado, e a gente reclama, sabe, irmãos, se a gente não mudar a ótica, as coisas não vão acontecer, porque quando você muda de ótica, algumas coisas começam a ser diferentes para você. Quando você começa a olhar mais para Deus, você começa a entender o que é santidade. Você sabe o que é santidade? Santidade é proteção. Muita gente acha que santidade são regras que Deus criou para a gente ser triste. Ai, não pode nada, né? Nossa, olha o que a Bíblia fala, não pode nada. O negócio de ser santo é careta, chato. Nossa, não posso fazer nada. Não. Sabe o que Deus estipulou para nós, para uma vida em santidade? Ele falou assim: sou o Pai, amo vocês e não quero que vocês tenham situações problemáticas na sua vida que sejam tão grandes, eu quero ajudar vocês. Então vivam uma vida correta. É como se Deus fosse um pai nesse sentido, e nós fôssemos aquele filho que quer meter a mão na tomada. O pai fala: filho, não coloca a mão aí, não coloca porque você vai tomar um choque, isso vai te machucar. Mas o filho vai lá e põe o dedo. É a mesma coisa, Deus está falando para nós, através da santidade, Ele está falando: não bota a mão no pecado, o pecado vai te destruir. Não bota, não brinca com o pecado, ele vai acabar com você. Mas a gente vai lá e bota a mão no pecado, porque a gente não entende santidade na verdade, porque a gente não consegue entender aquilo que Deus quer para nós como algo de bom. E santidade é proteção para mim e para você, irmãos. É aquilo que vai nos fazer romper a cada dia em Deus. A gente vai ter uma ótica diferente de adoração, porque a gente não vai achar que adoração é o momento do culto. Agora está no momento da adoração. A gente não vai achar que adoração é um estilo musical. Você chega para comprar um CD, está lá, adoração. A gente vai começar a entender que adoração é colocar quem é de direito no seu lugar, e começar a exaltar e venerar a Deus acima de todas as coisas. E quando você faz isso, as coisas vão mudar para você, porque você está erguendo um trono a Ele a cada dia na tua vida. Por isso que as coisas mudam diante da adoração. Não é quando você vem aqui, levanta a mão e canta: céu é o teu trono. O pessoal manda bem para pega aqui no louvor, mas isso aqui, irmãos, é música. Adoração é a forma que você decide ver Deus em você, como rei, como grande, como poderoso, como pai de amor. Quando você muda a tua ótica, você vai entender fé diferente. Sabe por quê? A gente acha que fé
é um momento místico que a gente vive uma experiência transcendental, né? Que a gente estala o dedo e Deus obedece. Isso é fé. Faça, Deus, pá, aparece. Oh! E aí a gente vai começar a reconhecer que fé não é isso. Fé não é esse negócio louco que às vezes as pessoas falam para nós, né? Que fica um negócio meio místico assim. Não. Você vai começar a entender que fé é simplesmente confiar naquele que faz todas as coisas e saber que Ele não vai te abandonar. Você vai entender, porque você vai mudar a tua ótica. Hoje a gente não vive fé, a gente vive dúvida, porque a gente olha os problemas. A gente não vive adoração, vive murmuração, porque a gente olha para os problemas. A gente não vive santidade, a gente vive no pecado, porque a gente só olha para os problemas. E os problemas a cada dia vão nos dar mais rasteiras. E aí eu não consigo ter paz, eu não consigo descansar. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você começa a mudar a tua ótica, você começa a perceber algumas características que vão levar você a ter paz. Primeiro, você começa a entender quem você é. E você começa a reconhecer o que a Bíblia fala ao teu respeito. Sabe o que a Bíblia fala ao teu respeito? Sabe? Que você é filho. Fala que você é propriedade exclusiva do Senhor. Sabe o que a Bíblia fala ao teu respeito? Que você é mais do que vencedor. Só que a gente olha no espelho e vê um derrotado. Porque a gente está preferindo ouvir aquilo que o mundo diz a nosso respeito, aquilo que os problemas estão mostrando, do que aquilo que a palavra diz. Quando eu mudo a ótica, isso aqui se torna regra para mim. E se aqui fala que eu sou mais que vencedor, acabou, eu sou mais que vencedor, ponto final. Porque eu mudei a minha ótica, eu deixei de olhar para o problema e comecei a olhar para ele. Agora uma coisa, entenda isso, irmãos, uma coisa é você saber quem você é, outra coisa é você acreditar nisso. É você acreditar que você é mais que vencedor, que quando você tiver que enfrentar uma situação, Ele está com você, e vai dar tudo certo. Pode ser que não seja do jeito que você quer, mas vai acontecer da forma que Ele quer, e para você vai ser melhor do que o que você imagina. Então a gente não apenas sabe quem a gente é, a gente começa a crer em quem a gente é. Começar a ter relacionamento constante com Deus, você olhar para quem Deus é, você vai começar a ver quem você é. Irmãos, isso vai começar a fazer sentido para você. Não importa a tua condição financeira, não importa a tua condição social, não importa o que está acontecendo na tua vida hoje, você está no meio de um monte de treta na família. Treta é problema hoje, né? Hoje é treta, não é mais problema. Você está no meio de um monte de dificuldade na tua casa, no casamento, está tudo caindo, tudo dando errado. Se você sabe quem você é, você vai ter segurança e autoridade. Você vai falar: peraí, vai dar certo. Quando você sabe quem você é, e você começa a entender e crer em quem você é, você vai começar a saber quem Deus é. E sabe um dos nomes que eu mais gosto de Deus? El Shaddai. Sabe o que significa El Shaddai? O Deus Todo-Poderoso. Fala para a pessoa do teu lado: El Shaddai. Não, irmãos, fala de verdade, né? Fala El Shaddai. Eu amo essa característica, eu amo esse nome que representa Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. O El Shaddai. Apesar de que muitos de nós, porque nós estamos olhando para o lugar errado, vivemos uma vida de dúvida, não importa se você crê ou não, Ele não deixa de ser poderoso. E Ele sempre vai ser. Então quando eu começo a entender quem eu sou, eu começo a crer em quem eu sou, eu começo a entender quem Deus é na minha vida, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, que nunca nos abandona. E quando eu começo a entender quem Deus é, eu começo a acreditar em quem Ele é. E aí, irmãos, existe uma infinidade de textos, eu quero ler para você alguns dele, porque não basta eu saber quem Deus é, eu preciso crer.
Salmo 5,11, alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome. Salmo 18, 2 e 3, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Salmo 18:30, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Salmo 27, de 1 a 3, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, a quem temerei? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Salmo 31:19, como é grande tua bondade, Senhor, que reservastes para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os esconde, dos íntegros dos homens, na tua habitação os protege da língua acusadora. Salmo 46, versículo 1, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temerei, ainda que a terra trema e os montes se afundem no mar. Salmo 73, 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para a frente. E eu tenho vários outros textos dizendo quem é Deus. Leia Salmo e você vai entender. E muitos de nós sabemos disso tudo, mas nós não conseguimos reconhecer essa força nas nossas vidas. O versículo que está exatamente no meio da Bíblia, Salmo 118, versículo 8, confia no Senhor, porque confiar em homens é fraqueza. Sabe por que eu estou te falando tudo isso, irmãos? Porque não nos falta conhecer, nos falta crer, nos falta acreditar que Ele vai estar conosco e jamais vai nos abandonar. Então não é só uma questão de saber quem Deus é uma questão de crer naquilo que Ele é. Mas também não é só uma questão de crer, é uma questão de confiar. E eu vou ler textos para vocês que falam sobre confiar em Deus. Salmo 4:8, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes dormir em segurança. Quem aqui não queria ter um sono desse? Em paz me deito. Em paz me... Irmãos, quantas pessoas hoje não tem essa paz para dormir? No domingo então é pior, sai de um culto abençoado, chega em casa, vai dormir, lembra que amanhã é segunda, quer sumir, não dorme, bota a culpa no pernilongo, bota a culpa no calor, mas a gente sabe que é ansiedade. Em paz me deito, e não é só em paz me deito, mas é logo pego no sono. Esse lugar Davi encontrou. Davi não era qualquer um, Davi era um guerreiro, vivia no meio das batalhas, mas ele falava, em paz me deito, porque ele entendia que não era dele que vinha a força, ele entendia que não era por causa dele, não é porque ele era um queridinho, não é porque ele era crente, não, é porque ele tinha um Deus que fazia isso acontecer sobre ele. Porque ele entendia que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não era só um versículo que ele aprendeu, era um versículo que ele vivia todos os dias. Pode estar cheio de lobo ao meu redor, não importa o que está acontecendo, Ele é o meu pastor. Por mais que eu esteja andando no vale da sombra da morte, está tudo dando errado, Ele não me abandona. Mas será que essa expectativa está no nosso coração, irmãos?
Tem outros textos para te mostrar. Salmo 7:1, Senhor, meu Deus, em ti me refugio, salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Salmo 16:1, protege-me, ó Deus, pois em ti encontro refúgio. Salmo 17:7, mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salva os que te buscam, os que buscam proteção contra aqueles que as ameaçam. Salmo 31:1, em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça. Isaías 26:3, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confio. Jeremias 17:17, não sejas motivos de pavor para mim, tu és o meu refúgio no dia da desgraça. São textos, irmãos, que tem que pulsar no nosso coração, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Deus deixou isso muito claro para nós. Isaías capítulo 41, versículo 10, é um dos versículos que eu mais amo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu não vou te desamparar. Abre esse texto lá, irmão. Por favor, você vai sublinhar na sua Bíblia aí. Isaías 41, versículo 10. Olha o que está falando aí, fala assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Sabe o que a destra significa? Força. Agora aqui não está falando só de uma destra, está falando de uma destra que é fiel. Para muitos de nós, fidelidade é algo relativo, superficial. Para Deus não. Quando Ele fala que é fiel, significa que Ele nunca vai te abandonar, não importa o que aconteça. Você pode abandonar Ele, mas Ele nunca vai te abandonar, porque Ele é fiel. Aquilo que gera força em nós é a fidelidade de Deus na nossa vida. Jesus nos ensinou isso. Mateus capítulo 11, abre lá. Versículo 28. Vinde a mim, vós todos os que estáis cansados, angustiados, deprimidos, frustrados, estressados, angustiados, sobrecarregados, frustrados. Vinde a mim, vós todos, ansiosos, vinde a mim, vós todos que estáis cansados da vida, sobrecarregados com tudo que tem acontecido, porque eu vos aliviarei. E eu vou trocar de fardo com você, é isso que Jesus está falando, o meu fardo, ele é suave, ele é leve. Ele ainda fala, aprenda de mim, porque eu sou a calmaria em pessoa, eu sou a paz, porque o meu jugo é manso, o meu fardo é leve. Não temas, porque eu sou contigo, e ainda mais, eu quero aliviar para você. Ele estava com seus discípulos, passando no meio de uma tempestade, e o barco começou a ir para um lado e para o outro, seus discípulos começaram a se desesperar, eles começaram a ficar agoniados, sabe, irmãos? Pensa, no meio do mar, aquela tempestade, as ondas batiam, e o vento forte, e Jesus estava onde? Estava dormindo, irmãos. Alguns dizem que tinha sono pesado, não, era paz no coração, sabia que ia dar tudo certo.
Isso é muito forte, porque através disso, Jesus nos ensina que no meio da tempestade, tem um lugar de paz. Os discípulos estavam quase pulando do barco, estavam quase desistindo de tudo. Ah, vou morrer, nós vamos morrer, acabou tudo agora, ó, desgraça aconteceu. Nossa, só dá treta agora, só tem problema. E Jesus está lá, descansa, meu irmão. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, guarda o coração. Foi isso que Jesus estava fazendo, Jesus estava demonstrando isso para nós. Ele estava trazendo para a gente, para poder, mostrando, ensinando, para a gente poder entender que a vida não é essa correria toda. Tem hora que você vai correr, vai, mas a gente precisa aprender a ter paz no meio disso tudo, e essa paz já está no meio da gente, já está em nós. Eu só preciso começar a gerar e manifestar e acreditar em quem eu sou, em quem Ele é, e confiar naquilo que Ele pode fazer. Ah, Jesus, pastor, mas Jesus não vai, pagar minha conta. Não, mas Ele vai te ajudar a ter sabedoria para pagar. Só que a gente precisa confiar, precisa descansar o nosso coração e entender que Ele está no controle. Porque, amado, só um controla. Se você controlar, Ele não vai controlar. Então você tem que deixar Ele guiar a tua vida, você tem que deixar Ele controlar você, deixa Ele te levar. Porque Ele é aquele que descansa no meio da tempestade, mostrando para você que tem lugar de paz no meio da guerra. Que você pode encontrar refrigério quando está dando tudo errado. Volta para Efésios capítulo 4, a gente vai terminar com esse texto. Perdão, Filipenses capítulo 4. Versículo 7, nós vamos ler de novo, ele fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí o versículo 8 fala assim: finalmente, irmãos, para a gente poder encontrar essa paz, que excede todo o entendimento, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A paz que excede todo o entendimento tem que mudar a forma que você pensa as coisas. Está na hora de deixar de lado esse pensamento de que nada vai dar certo, de que você não consegue, esse pensamento de que Deus te abandonou. Nossa, Deus está com todo mundo, menos comigo. Coitado de mim. Está na hora de você mudar a ótica, e não apenas a ótica, mas transformar a realidade daquilo que você crê na sua mente. Você trazer para a tua mente aquilo que é bom. Se você ficar pensando coisa ruim, irmãos, vai viver coisa ruim. Se você ficar só pensando nos seus problemas, você vai viver só os seus problemas. Começa a trazer a sabedoria do céu para você, começa a mudar a tua realidade de mente, começa a crer e não apenas crer, mas começa a mudar aquilo que você pensa ao teu respeito, e a respeito de Deus. Sabe, amado, isso precisa acontecer. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ocupe o vosso coração e a vossa mente. Como? Pensa aquilo que é bom, puro, amável, agradável. Pensa aquilo que vai ser bom. Chega de viver, sabe, irmãos, muitas vezes a gente tem uma situação para resolver, a gente sofre antes, e a gente já pensa na vingança que a gente vai ter porque a pessoa vai fazer mal para a gente. É ou não é? É verdade, irmãos. Não, você vai ver, ele vai falar isso aqui, eu vou falar isso, ele vai engolir, vou acabar com ele com essa fala, e a gente começa a se vingar antes da situação acontecer. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não confia em Deus, porque a gente acha que Deus não vai resolver. Sabe aquele lance assim, vou dar uma oportunidade para Deus, mas na hora H eu entro? Não, irmãos, para com isso, deixa Deus fazer. É muito importante que isso aconteça, porque eu vou te falar uma coisa: quando você confia em Deus, e você vai resolver a situação,
a palavra fala que Ele vai à tua frente, e Ele já vai começar a fazer antes de acontecer. Ele vai à tua retaguarda, Ele vai à direita, Ele vai à esquerda, Ele nos cerca, Ele nos protege, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele guia as nossas palavras. Querido, vai ter situação que você vai resolver e você vai falar assim: o quê? Eu falei isso? Oxente. Porque é sensacional, a hora que Deus intervém, irmãos, acontece, só que a gente só vai ver a intervenção dEle se a gente permitir que Ele guie a situação. E aí no versículo 9 ele fala: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Tudo que você tem aprendido nas ministrações aqui, tudo que você tem aprendido na sua célula, tudo que você tem aprendido, você tem buscado conhecimento, você tem adquirido livros, viva aquilo que Deus quer para você, pratique a revolução do amor, pratique você manifestar o céu na terra, pratique. Você não está recebendo, a gente não está pregando aqui para nada, irmãos. A gente quer que você tenha uma mudança de vida, mas você precisa praticar. É o que Paulo está falando: ocupe a tua mente com aquilo que é bom e viva aquilo que você tem aprendido. E como que termina o versículo aí? Como que termina? E o Deus da paz, e o Deus da paz será convosco. Você começa a mudar a tua mente e praticar o que a palavra fala, e o Deus da paz vai trazer paz no teu coração. Fica de pé, eu quero orar por você.